Hello! Universal? Uai, gosto. É bem antigo lá, né? 27 anos? Com certeza uma história boa, né? Jantar de gala? Gosto muito. Duas condições pra gente gravar lá. Uma, que eu vá de zebrinha e chegar de Fusca. Pode ser? Fechado, então. Tô indo pra lá. E nós estamos aqui no Universal para contar uma história de 27 anos. E é claro que a gente tinha que contar essa história, porque 27 anos, gente, deve ser uma história assim fantástica, que deve ter atravessado muitos problemas. E para chegar a 27 anos, é sucesso com toda certeza. E eu tô aqui com a Estefania, querida, obrigada por nos receber. Que isso, eu que agradeço, é um prazer receber. E ela vai contar um pouco dessa história que, com toda certeza, deve ter muitos altos e baixos. Com certeza. Né? Com certeza. Muitas ondas aí surfadas para poder chegar até esse momento. Eu falo que são muitas etapas, né? Que foram atravessadas ao longo de 27 anos. Eu acho que ela não era nem nascida ainda, gente. Quase. Quase. E é uma exigência de um padrão de qualidade que a gente tem que manter, É verdade, isso é verdade. Isso aí. Me conta, como que surgiu? Primeiro eu queria saber quem é a Estefania. Como é que começou tudo isso? Se você já era da área, não? Sim, eu sempre sonhei em trabalhar em restaurante. Achava muito lindo, maravilhoso. Era uma coisa que me encantava, afinal de contas, minha mãe era guia de turismo. E já frequentava muitos restaurantes grandes em Brasília e levava grupos de 30, 40 pessoas. E então eu sempre frequentei grandes restaurantes. Então tem uma boa referência em cima disso, né? E eu sempre me lembro muito nova, frequentando o Universal e muito encantada com as cores do Universal, a decoração, o atendimento, a comida, tudo de excelência, né? E comecei muito cedo trabalhando em restaurante com 14 anos. E comecei no Bistrô Bom Demais, no CCBB, num ponto turístico também, porque minha mãe sempre frequentava o lugar, eu achava aquilo lindo. E sempre sonhei em ser dona do meu negócio. E chegar ao Universal, eu acho que nada mais foi do que uma manifestação de tudo isso. Porque eu apreciava muito a casa de uma maneira geral e acabei vindo parar aqui exatamente pela minha mãe, né? Ela indicou, ela fez questão, ela já sabia desse sonho, né? E eu comecei a trabalhar aqui e as portas foram se abrindo e surgiu uma oportunidade muito grande. Você conhecia o Universal de frequentar? De frequentar. De frequentar e gostava, já existia essa paixão. Já existia essa paixão, né? Era cliente também, né? Isso, cliente. Depois você virou uma funcionária do restaurante. Exato. Você trabalhava aqui e tal. E o que você fazia nessa época? Quando eu vim, eu fui chamada para cuidar de toda a supervisão da casa. Eu tinha já muita experiência com as compras, com atendimento ao cliente, com a equipe. E isso era uma coisa que causava uma evolução muito grande na equipe, de modo geral, nos processos. Eu costumo dizer que a minha especialidade, de fato, são processos para fazer com que eles girem, que eles fiquem redondos. Afinal de contas, eu sou administradora e também com formação em coaching para foco em equipe. Trabalho em equipe, gestão de pessoas. Bom. Então, tudo isso veio neste intuito, né? De ter uma empresa, conseguir cuidar de uma equipe, levar um atendimento de excelência para o nosso cliente, que eu acho que é o mais importante, né? É a prata, né? A gente tem que manter esse padrão para chegar lá na frente e entregar bonito. Com certeza. Mas quem está atrás, a gente sabe que é difícil, é arte. É persistência. Processos, né? Exato, é processo. Você refaz ele várias vezes até chegar na excelência. Não tem como a gente falar do Universal sem remeter à idealizadora do Universal como um todo, Com né? certeza. É uma pessoa que todo mundo conhece, a gente está falando da Mara, uma querida, que
está aí no mercado há tanto tempo, né? Muitos anos, né? E que idealizou tudo isso aqui. Então tem muita cara dela, essa coisa toda icônica, né? Essa coisa muito de... Cada pedacinho que a gente olha aqui foi pensado, foi mistura, criado, né? É isso, é universal. É universal, é uma mistura de tudo. Conta pra gente como que foi entrar nessa jogada, como que pintou, você falou que vocês são 3 sócios, né? Você tinha me contado que são 3 sócios. Eu queria entender como que isso chegou para vocês. Bom, já havia um tempo que nós estávamos num processo de a chefe querer realizar o sonho dela de fato, que era ir pra Chapada e viver um sonho dela de casamento, de vida, de tranquilidade, né? Ela já vinha há muitos anos trabalhando com muita intensidade e ela queria diminuir este ritmo. Mas ela não queria que o Universal acabasse. É um sonho, porque né? Porque é um sonho, é um restaurante de guarda em Brasília, né? Então, ela queria pessoas que realmente tivesse essa confiança na entrega, nos processos, na qualidade, no padrão, né? De 27 anos daquele cliente que vem aqui e que ele sabe que vai estar sempre da mesma maneira aquele prato. Que desse continuidade, né, no empreendimento. Exatamente. Que sempre foi sucesso. Sempre, sempre. É muito famoso por isso, né? Da excelência na entrega, não é verdade? E esse processo já começou a acontecer em 2018 e a gente já vinha na mesa negociando como isso ia ser feito e assim vai. Então você atravessou a pandemia? Atravessamos a pandemia, onde de fato mais um agravante. Foi um marco. Isso foi muito interessante porque a gente descobre que a gente tem a capacidade de fazer coisas mesmo que seja no meio de uma pandemia. Olha que lindo. Esse é o nosso famoso hibisco. Hibisco? As mulheres amam. Ai, adoro. Maravilhoso, um chá gelado. E com esse calor, né? Merecido. Muito refrescante. Vamos lá, pode continuar. No meio da pandemia, nós assumimos isso de vez e seguimos cuidando do Universal. Eu achei uma coisa muito interessante nessa situação, que, assim, infelizmente, muitos restaurantes de grande porte, de nome, de capacidade, de anos, luz, naquele momento não conseguiram manter. Segurar a onda. Não conseguiram manter. E a gente só evoluía, porque a gente decidiu fazer dar certo. A necessidade fez dar certo, né? Vamos fazer diferente, os processos vão ser assim, tá tudo mudando, vamos fazer acontecer, mas mantendo o padrão e a qualidade que tem na casa. Vocês já tinham delivery na época? Já tínhamos delivery. É uma coisa muito engraçada que quando eu vim, nós iniciamos a operação do delivery. E antes da pandemia. E eu já tinha especialidade nisso antes de ter vindo para o Universal, numa operação que também tinha delivery, né? E aí a gente iniciou com iFood, depois começamos a fazer a nossa rota, e aí a gente já estava redondinho nos processos, veio a pandemia, bom, vamos entregar, vamos em frente. A gente ficou fechado uma semaninha, e aí reunimos todos, e aí, vamos. Eu falo, eu até me arrepio, porque quando a gente fala desse momento, é muito forte para todos nós, para todos que passaram por isso, né? Hoje a casa está aí completando 27 anos, com uma entrega que a gente acredita muito na excelência, a gente se dedica muito nisso e a gente procura renovar, porque tudo está mudando, depois da pandemia todos nós mudamos. Sim. Então a gente procura sempre se renovar, trazer novidades para aqueles que frequentavam há 27 anos, para aqueles mantendo também um padrão para eles e trazendo pessoas novas, porque hoje os filhos dos clientes de 27 anos querem frequentar o Universal, querem estar aqui, querem conhecer, porque eles têm também um momento de memória afetiva que eles tiveram aqui dentro, com os pais, com os avós. Então isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tem quase 3 gerações frequentando a Universal, quase 3 décadas. Então isso pra gente é de encher de honra, na verdade. Com certeza. Já era um desafio vocês pegarem uma operação em andamento, até pela posição que tinha, né? Sim. Então, assim, a figura da Mara, a figura
dessa coisa bem específica, né, dessa característica do restaurante como um todo. E ainda vem a pandemia no meio disso tudo aí. Vocês três, pelo que eu entendi, os três eram funcionários. Nós já passamos em algumas operações, né? Mas aqui não. Aqui também. Eram os três funcionários. Um era o chefe de cozinha, sim, que é bacana porque aí ele seguiria com essa mesma proposta, né? Ele conhece o cardápio, conhece toda a estrutura, quer dizer, ele já tinha um ganho, sim, que manteria o padrão. Você que era muito do administrador, dessa coisa do operacional como um todo, e o outro que era do administrativo? Do administrativo. Isso é muito interessante a gente falar para o público que, primeiro, que foi um aproveitamento de oportunidade. Acho que quase todo o programa a gente fala isso, que as oportunidades elas passam na nossa frente e que muitas das vezes você tem que realmente conseguir enxergar essa oportunidade e agarrá-la. Exatamente. Né? E quando você, às vezes, não consegue visualizar e não consegue agarrar essa oportunidade, pode ser uma grande perda. Exato. E vocês conseguiram. Agora, o grande lance que eu tô vendo nessa sua fala é de contar para as pessoas o quanto que vocês foram corajosos. Sim, né? Certamente. Porque eram funcionários, ou seja, o funcionário, depois a gente também vai falar sobre a questão dos funcionários em si, da mão de obra, da dificuldade e tal, ele, por mais que ele seja um funcionário empenhado, que ele esteja ali vestindo a camisa da casa, né, do negócio como um todo, ele não tem a responsabilidade que o dono tem. Então, o chefe da cozinha, ele estava lá o tempo todo, tantos anos aqui trabalhando, fazendo os pratos, mas não era ele que pagava o fornecedor, não era ele que pagava o funcionário. Diferente. Isso, é outro mindset, não tem nem o que discutir. Da mesma forma você tinha o seu horário para entrar, horário para sair, aquela coisa toda. Mas uma coisa que é interessante nisso é quando você consegue enxergar num funcionário um intraempreendedor. E eu ia falar agora para a Mária ter enxergado em vocês, né, em vocês três, essa possibilidade de vocês virem a ser os donos do negócio, isso é fantástico. Foi muito aperto. Isso é fantástico. Foi muito aperto. Porque é um sonho dela que ela queria entregar para alguém, né? E esse alguém, ele não podia ser um Zé Ninguém, pessoa. Ele tinha que ser realmente alguém que ela enxergasse, que tivesse toda a estrutura para poder levar. Para conseguir entregar e manter o padrão. Isso. Então, eu parabenizo vocês, primeiro, por terem aproveitado a oportunidade. Obrigada. E por terem mostrado isso para ela, né? Que vocês conseguiriam. E conseguiu. Você vai o quê? Para 3 anos? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Eu queria saber de você, qual foi o seu maior desafio nessa transição? O maior desafio nesta transição, para mim, foi ter uma mudança de como lidar com as coisas. Você precisa trazer um pouquinho mais de posicionamento, você precisa entender mais. Então, eu falei há pouco, por exemplo, que às vezes você não entendia do assunto porque antes não era necessário que você soubesse. Então, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que buscar. As coisas mudaram muito na pandemia, então você precisa saber um pouco mais sobre rede social, um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre tráfego, sobre atendimento ao cliente, os hábitos, o que as pessoas mudaram com isso. Inovar. Porque por mais que você venha com uma bagagem passada, sim, você precisa mudar isso de alguma forma. Você não precisa sair mudando o cardápio, mas você pode fazer releituras daquilo que já existia, porque senão você vai estar na mesmice também, né? Mas aí tem um tema criativo que você tem que trazer, porque alguém tem que estar à frente do cliente, cuidando dele, e que você está todo mês ali pensando com 1 mês de antecedência, ou 2 meses, ou 3 meses num planejamento estratégico empresarial. Então isso, para mim, foi um desafio. Eu estava acostumada a trabalhar com processos diários, com processos mensais e não com planejamento estratégico a longo prazo. Com a visão lá na frente, né? Com a visão lá na frente. E com uma visão também de você estudar o comportamento depois da pandemia.
Porque tudo mudou, as pessoas passaram a agir de uma maneira completamente diferente. Elas passaram a ficar mais no telefone, elas passaram a restringir um pouco com quem eu saio, o que eu vou fazer. As coisas foram mudando ao passar do tempo, então você não vê mais grandes grupos, você vê mais casais, você não vê mais as pessoas ficando muito tempo aglomeradas. Não que isso seja hoje uma atual conjuntura mediante a pandemia, mas aqui o comportamento mudou, as pessoas ficaram mais retraídas, né? E então, eu acho até interessante, acho bom isso, né? Então, a gente Mas aí você, enquanto operadora, você tem que se adaptar a isso. A gente tem que não se perder adaptar. esse cliente. Exatamente. Então, a gente começou a se comportar numa tratativa que você quer trazer a família e os casais. Afinal de contas, é o que eles querem. Almoçar em família, mas sem estar num ambiente muito cheio, ou o casal. Então você começa a se preocupar como o outro quer, como ele está se comportando, para que você entregue aquilo que ele precisa. Sempre tive uma leitura muito clara comportamental, mas a gente está falando de equipe. Para ter um olhar comportamental falando de cliente. Então você muda. O mindset muda. Isso para mim foi algo muito desafiador, aprender a olhar pelo outro lado. E isso foi muito interessante porque eu não imaginava que eu tinha essa capacidade e a gente sai da zona de conforto. Quando a gente quer, a gente sai. E isso me deixa, assim, de certo modo, orgulhosa, porque a gente tá sempre com a casa cheia. Sempre. Vocês mantiveram, né? Vocês conseguiram levar a operação com o sucesso que já existia. E era um receio, né? A chefe não está mais, como fazer a casa ficar cheia? Então isso para mim é algo que me engrandece, porque eu peguei da minha zona de conforto, da minha dificuldade e transformei em outra coisa, num resultado positivo, né? Então isso para mim eu acho que foi o que mais marcou na carreira até o momento. É isso, né? É isso. Olha só, nós encerramos já o primeiro bloco. Obrigada. Delicioso. Delícia. É muito interessante a gente contar esse tipo de história e é isso que o Cozinha faz. É mostrar para quem está nos assistindo como que você pode realmente aproveitar oportunidades e ter sucesso com isso. É verdade. No próximo bloco a gente vai falar com um outro sócio que cuida de toda a parte administrativa, financeira, não é isso? É verdade. E vamos chegar na cozinha também com o chefe que também faz parte da sociedade aqui do Universal. Então fica com a gente. E agora é a hora e a vez de falar sobre essa parte administrativa, financeira, operacional. Isso é complicado, né, Léo? Tem os seus desafios. Muitos desafios, né? E eu acho que é onde segura tudo, né? Tem que realmente... Serve como base, né? Dá uma base. Que dá aquela estrutura, né? Eu acho que é a estrutura do negócio. A estrutura tem que estar bem estruturado para gerar uma confiança. São quase 50 famílias que dependem. Depende de vocês. Então a gente tem que estar bem estruturado para honrar com todos os compromissos. Gente, ele é o segundo sócio do Universal que entrou nessa viagem, né? Essa história linda de pegar uma operação muito antiga em andamento e conseguir levar isso para frente. O Léo cuida de toda a parte administrativa e financeira do empreendimento. E é um braço extremamente importante para qualquer estabelecimento. Então ele vai contar para a gente um pouquinho desse desafio ao longo desses quase 5 anos que eles pegaram essa operação e como que ele tem feito, o que ele tem de dica para poder dar para a gente de como realmente segurar a onda de uma operação que está aí com 20 e tantos anos, né, Léo? Exatamente, não, tem dicas excelentes, assim. Primeiro, controlar um fluxo de caixa, sabe? Você não pode centralizar todos os seus contas a pagar numa única data. Então, você tem que saber fazer uma gestão de um fluxo de caixa para que você honra todo mundo receba, honrar com todos os compromissos. Isso é muito interessante, isso que ele está falando.
Me conta quem é o Léo, porque você não nasceu na gastronomia, né? Não. Na verdade, quem é o Léo é um jovem sonhador, cheio de esperança, que acredita no trabalho, que acredita nas pessoas. Então, esse jovem que quer sempre empreender, sempre ter algo novo e sempre ter uma boa história para contar. Que delícia! Esse é o Léo. Então, conta qual é a sua história. Pois é, a minha história, eu fui militar, né? Vim para o Brasília, fui Olha. militar. E eu me deparei com o Universal quando eu saí do Exército. Eu estou aqui há mais de 20 anos. Eita! Há mais de 20 anos. Trabalhei muitos anos com a chefe Mara e passei por várias funções. Então eu conheço um pedacinho aqui de cada coisa. Tem o meu olhar, tem o meu conhecimento. Então, eu participei de toda a história, o nascer. Você participou do crescimento, né? Da estruturação, porque o restaurante está com 27 anos. Se vocês estão aqui há 5, você tem 20 e poucos anos, você acompanhou, você viu o bebê nascer e crescer. Eu acompanhei de um prisma de vários pontos, porque quando eu vim aqui, eu fui ser garçom, eu trabalhei na porta, eu fui gerente de compras. Aí eu fui para a parte financeira e foi quando surgiu a oportunidade. Isso vem há longo tempo, ela veio preparando todo mundo selecionando, que não é fácil. Não é fácil. Equipe, treinar uma equipe não é fácil. E dentro da equipe, selecionar quem vai dar seguimento no seu sonho, quem vai poder continuar uma história de muito sucesso. E a gente quer continuar, não só com sucesso, com mais sucesso ainda, porque a gente quer sempre empreender, sabe? Tem essa nova geração, né? Esse novo sangue. E foi isso. Ela pegou dentro da equipe o especialista em cada pedaço e fez o seu tripé. Fez o tripé do administrativo, fez o tripé o pé da cozinha, fez o pé do tripé do cliente, dessa coisa do operacional ali e tal. Então, cada um tem a sua atuação e a gente se complementa cada um, né? A gente, como empresário, devemos ter uma visão mais ampla. Mas quando você fala de equipe, você precisa de um especialista. Precisa. Você não pode ficar preocupado, você tem que criar o processo. Não preocupado como o processo vai ser executado. Como vai ser executado, você tem ali o seu técnico que cuida daquilo. Então, E quando você faz essa distribuição de tarefa, que no caso de vocês aqui o chefe também é um sócio, isso é muito interessante porque você libera o chefe para criar. Então, o chefe ele não tem que estar preocupado, propriamente dito, com a conta para pagar, ou com o funcionário que não sei o quê, ou com o cliente que precisa ser atendido na porta. Ele tem que estar preocupado com foco ali na criação do cardápio, em criar, em servir da melhor maneira possível. E aí, nisso, a Mara pensou muito bem. Porque ela pegou as 3 figuras ali que ela achava. E o chefe está preocupado com sabor, chegar com as cores, com o melhor. Ele tem que se preocupar com isso. Eu, como financeiro, eu já trago aqui o chefe, a ficha técnica, então coisa muito assim. Importante. Eu trago, aí ele, não, por aqui. Muito importante. Você abraçou toda essa parte do administrativo financeiro, que não é fácil. Não é fácil. Né? Não é fácil. Você vê, tipo assim, tá vendo as contas para pagar chegando ali e tal, o controle de vendas, enfim. Isso é para você hoje uma coisa, vamos dizer assim, que funciona muito bem, que você domina muito bem, tranquilo? Ou você ainda se perde ou passa algum aperto? Me conta um pouquinho. Olha só, eu sou formado em administração, tá? Eu tenho uma formação acadêmica e esse convívio, esse aprendizado também na prática. Que é muito importante. Eu sempre falo isso, que não adianta você teoria, não, tá? Completamente. Eu acho que, para mim, no meu caso, a teoria, ela simplesmente
complementou a minha prática, sabe? É porque, na realidade, você foi o inverso, né? Eu fui inverso. Eu vim para dentro do restaurante, depois eu fui para a faculdade, depois eu voltei da Mas você faculdade. concorda comigo que a sua prática te segura muito mais do que a teoria? Sim, sim. A teoria, você sabe, ela me traz segurança. Ela me traz segurança naquilo técnica, que... talvez. Técnica, isso. E eu acho tão legal você falar isso, porque eu falo isso todos os dias, tá? Principalmente no meio de consultores, não adianta você contratar um consultor que só tem teoria. Um consultor, seja em que área for, ele tem que ter experiência prática. E no nosso caso, dentro de tudo quanto é tipo de operação, de ter colocado a mão na massa mesmo, de ter vivido toda uma experiência, né? Eu acho que qualquer operação ela é única. Não adianta que o restaurante Universal, ele tem não só o seu diferencial, como ele é único. E o outro restaurante de outro amigo, a operação dele é completamente diferente, assim vai. Exatamente. Você não vai ter dois iguais. Então, quando você está na prática, você consegue ajustar em cada situação. E a vivência também, né? Que aí vem histórias. Quando você sai de funcionário para ser um dono, para ser um empreendedor, qual foi o seu maior desafio? O que você sentiu de maior dificuldade? Bateu um frio na barriga, do tipo assim, porque mesmo que ela tenha vindo preparando vocês, chegou um momento que falou, é agora, toma que o filho é teu. Isso te deu um frio? Dá assim, a sensação, é uma sensação gostosa, sabe? Confesso. Mais apreensiva, assim, né? Aquela ansiedade. Não é tanto um desafio, mas assim, o que mais mudou foi a visão que você passa a ter um olhar mais holístico, mais aberto. Você não... Mais preocupante. Mais preocupante. Agora você não Agora você não tem mais o seu saláriozinho no final do mês, não. Agora eu tenho que fazer por merecer um prolabore. E pagar dos outros. E pagar o dos outros. Primeiro paga o dos outros, depois o meu é o último. Se sobrar. É o último, então. Ou então você vai ter que tirar do bolso, né? Exatamente, não. E é legal isso, né? É um grande desafio, né? E eu, na questão financeira, eu tive um grande... Por incrível que pareça, a pandemia foi uma crise de saúde, não foi uma crise financeira, mas só que eu tive um olhar de aprendizado. Na época a taxa de juros, começou a pandemia, estava lá embaixo, eu tinha muito dinheiro no mercado, mas hoje tem a conta para pagar, vamos ser realistas. Então eu tenho isso... Simples assim. Eu tenho isso comigo, eu sou muito conservador, sabe? Não adianta o banco me ligar, olha, seu crédito está maravilhoso, sua taxa está lá. Mas não existe almoço de graça. É o produto que ele vende, eu vendo comida, o banco vende dinheiro. Então, tem que estar sempre analisando realmente no que vai, assim, no que vai investir, para que na hora que chegar a conta, você poder honrar. Vocês mantiveram a mesma equipe de antes ou tem uma troca? Me fala sobre funcionários, sobre mão de obra. A gente sabe que é o maior desafio de todas as operações. Eu não diria nem só de restaurante, é geral. Sim. Mas na nossa categoria aí, eu acho que é um pouco pior porque a gente mexe com saúde, né? Exatamente. E aí você ter essa... Primeiro que está escasso, segundo que a falta de qualificação, essa coisa toda. Pessoas de confiança. Você precisa ter confiança. Com certeza. Precisa te trazer. Você tem que estar em casa, alguém vai fazer. Então, a maioria trocou. A maioria. Quando precisou realmente, assumimos, é aqui, é agora, para essa liderança se concretizar, a gente precisou começar a gerência, sabe? A maioria da gerência foi trocada. Porque era difícil das pessoas aceitarem a cultura. Eu ia te perguntar o seguinte, se teve uma resistência, porque eu fico imaginando
que vocês eram funcionários iguaizinhos os outros. Sim. E de repente vocês sobem e viram os donos. Deve ter havido uma resistência tremenda. Com toda certeza, teve sim. Quem soube acompanhar e aproveitar a oportunidade foram muito bem reconhecidos e estão com a gente e seguem. Tem funcionários aqui com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos. Então, quem soube aproveitar a oportunidade, quem tinha formação, quem tinha experiência, a gente tentou manter esse vínculo, manter essa equipe. Manter a equipe. Mas a maioria, sabe? Outra coisa também do nosso meio é que nós temos uma alta rotatividade. As pessoas, tá aqui, apareceu uma oportunidade perto da minha casa, eu vou. Tá ali, apareceu R$100 a mais. Eu vou. Não. É normal. Então a gente procura reconhecer, remunerar bem. A gente aqui, nós somos um dos restaurantes que melhor remunera na cidade, mas também a gente não pode inflacionar o mercado. Então, aí a gente procura sempre reconhecer, premiar com metas de venda. Então, incentivos, né? Gratificações. Gente, eu tô aqui, é engraçado, porque eu tô conversando com ele, ele é tão calmo, tão paciente, que ele tá me deixando paciente aqui também, ele tá me deixando tranquila. É muito engraçado, porque no bloco anterior já foi um pouco mais assim, e eu tenho certeza que no terceiro talvez seja um pouco mais agitado. Mas ele tá conseguindo me deixar aqui na paz, assim, ó. Eu fico imaginando ele administrando isso aqui, deve dar tudo certo. Porque são decisões, eu trabalho muito em cima de decisão, e a decisão dela, eu me baseio por número, e ele tem que ser exato. É uma função muito chata essa. Antes de passar qualquer informação, eu tenho que validar ela 2, 3 vezes. Não, vamos lá, gente, senta aqui, está acontecendo isso. Eu leio a empresa pelos números. Sim. A Stefania lê pelo cliente. O Rogério na cozinha. Pela receita. Então, eu leio muito. E você tem que filtrar tudo isso. Filtrar tudo isso. Você tem que dizer não. Às vezes. Vamos mexer nessa receita aqui porque tá ficando puxado, e aí vai, né? E acaba sendo a pessoa chata, mas eu percebo que você tem muita paciência, muito tranquilo, e isso deve ajudar muito. E às vezes um pouco de tato mesmo para lidar com pessoas. A sociedade é um casamento. Com certeza. É um casamento. Não vou falar para você que são flores. Nós temos os nossos desafios. Peraí. Não, aí vamos parar, vamos ver o que está acontecendo e vamos resolver, como profissionais que somos. E a gente sempre chega... alguma forma de tratar a sociedade, assim? Tem uma reunião semanal? Como é que vocês levam essa... Uma vez por semana, nós temos a nossa reunião de diretoria, são os 3, com todas as pautas, e temos briefing quase que diariamente. 15 minutos, senta aí, está acontecendo, precisa de uma decisão rápida. A manutenção de um racional de R$5.000. Não, vamos liberar isso aqui, então a gente já entra na pauta, já resolve tudo, e a nossa comunicação ela tem que ser muito rápida. Você sabe que acontece muito rápido. Com certeza. Não dá para esperar. Não dá. Um funcionário está com problema, faltou gás na casa dele. Acontece isso. Eles não precisam ter o planejamento que a gente tem que ter. Então, para isso, eles confiam muito no nosso planejamento. Fornecedores. Vocês mantiveram os mesmos fornecedores? 90% dos nossos fornecedores mantiveram. Nós buscamos novos. Até porque vocês mantiveram também o cardápio, né? Vocês fizeram algumas reestruturações, mas... O cardápio manteve, então, basicamente os mesmos fornecedores, porque a gente precisava manter essa qualidade, né? E o cliente do Universal, ele é muito sensível. Não dá para trocar a marca do filé, não é igual que você tem que estudar, né, para poder trocar qualquer coisa. Ele é bem conhecido pelo filé que ele tem, pela qualidade que ele tem. É um produto fresco, é um produto que chega 3 vezes por semana, é produto que foi produzido ali num dia e foi enviado para mim no outro. Então, não é qualquer empresa que vai ter essa quantidade com a qualidade
que o cliente merece do Universal. Com certeza, é isso. E olha só, a gente está chegando aí ao final do segundo bloco. Passou muito rápido, né? Nossa, eu ficaria aqui falando de novo por horas. A gente quase não falou, tinha que saber muito aí ainda, muita coisa para poder contar. Mas o Brasil Cozinha é isso, é a gente tentar mostrar para as pessoas um pouquinho da história de cada um. Porque o que apresenta é que gastronomia é glamour. E na realidade não é só glamour. A gente tem os momentos de glamour, igual a gente está aqui lindo, maravilhoso, lindo aqui, brincando, comendo esse carpaccio maravilhoso. Aliás, um clássico, né? Um clássico da casa. E que é famoso aqui também, né? É totalmente produzido aqui. Não delícia, só a carne, como a torrada também a gente produz olha aqui. Olha que fofa essa torradinha, olha, bem fininha, bem delicadinha, bem crocante. Mas é isso, é a gente contar um pouquinho disso para as pessoas. Porque tem muita gente que nos assiste e que quer empreender na gastronomia, que tem um sonho no papel, né? E que, às vezes, ele tem medo de tirar. Ou tem medo de assumir o que vocês assumiram. A história de vocês, para mim, ela é muito bacana pelo fato de vocês serem funcionários e, de repente, pegam um empreendimento. E a gente não está falando de uma... sei lá, de uma coisinha, uma birosquinha pequenininha, um negócio ali, né? Não, vocês falam de uma estrutura muito grande, de 20 anos e tal, e que tinha um nome muito forte, tarará e tarará. Então, entre aspas, era uma bomba. Já tinha um conceito formado e, no tinha mínimo, você tinha que manter. E eu parabenizo vocês, realmente, assim, por ter conseguido... aliás, conseguido não... ter a coragem de pegar o negócio assim e falar, vamos em frente. É coragem, né? É coragem mesmo, é muita coragem aí. Então vamos para o terceiro bloco com o chefe. Olha que legal, aquele lugar que eu gosto mesmo, né? Vamos falar de comida, vamos falar de cardápio. E depois eles vão voltar com a gente aqui para o finalzinho. Fica com a gente. E chegamos aqui agora com aquele que idealiza todos os pratos aqui do Universal. Rogério, que bom que você está aqui. Obrigada por nos receber. Obrigada mesmo, estou super feliz. É um prazer. E é muito legal, eu estou assim, adorando contar a história de vocês, porque é uma história que a gente enfrenta muitos desafios pela frente, né? E é muito bom a gente falar isso para o público, mostrar para o público que é possível. É possível você sair da zona de conforto, né? De ser um funcionário e virar dono. É verdade. Eu já vi que ele é um pouquinho tímido, mas nós vamos conseguir tirar dele algumas pérolas aqui, viu? Porque nos bastidores ele já estava conversando muito comigo e já me contou muita história bacana. Queria que você falasse como que você entrou na gastronomia. Eu entrei na gastronomia desde aos 14 anos. Eu já acompanhava meu pai em outro restaurante, né? E ali eu observava o formato de trabalhar, formato de cuidar do alimento. Dali fui crescendo dentro desse restaurante e quando eu completei 18 anos já meio que dominava algumas coisas. Tudo com seu pai ali aprendendo? Tudo com meu pai. Seu pai era cozinheiro? Meu pai era cozinheiro. Comecei ali no kitnet assim que inaugurou. Ah, você começou no kitnet, Comecei não no aqui? Kitnet como auxiliar de cozinha. Olha que lindo! Auxiliar de cozinha lá no kitnet. Auxiliar de cozinha lá no kitnet. É bom. Obrigada. Obrigada, meninos. Aí, Olha que lindo, gente. Olha isso aqui. Eu sempre gostei muito da apresentação dos pratos. Eu falo muito isso nas minhas consultorias, que para mim o mais importante nesse primeiro momento é a apresentação do prato. É um dos cursos que eu dou e que eu valorizo demais, porque não adianta isso aqui estar delicioso se não foi bem apresentado. A gente come primeiro com os olhos, né? Isso é antigo. Com certeza. Então, para aguçar o paladar da pessoa, ele realmente precisa estar muito bem apresentado. E aqui,
a história dos pratos realmente é muito bonita. Que prato é esse? Esse é o filé ao poivre. Que é um clássico. Um clássico do... Bem, clássico e que já é de história do Universal. Da história do Universal, praticamente da idade do Universal aqui. E nunca saiu do cardápio? Nunca saiu e nem pode, né? Porque tem cliente que deixa de vir se tirar ele do cardápio. Foi surgindo as oportunidades, eu fui abraçando. Tanto aí estava lá como auxiliar de cozinha, surgiu a oportunidade no ZU como cozinheiro. Aí o que eu fazia? Trabalhava lá e à noite vinha treinar no ZU para aprender. Aí quando aprendi, assumi o cargo de cozinheiro no ZU. Fiquei só no ZU. O ZU, gente, é um terceiro restaurante também da rede da Mara. E isso que ele fala é muito legal. Ele começou como auxiliar num determinado local, aí pinta a oportunidade, ele corre para o outro e vai aprendendo isso tudo até chegar na função que você tem hoje. Isso. Quando eu cheguei aqui, aí eu falei, daqui eu não quero sair mais. Por quê? O que te inspirou? O local, a história do lugar e eu me identifiquei com o Universal. Aí você já veio como chefe? Eu já vim como chefe. Aham. E isso a gente está falando de quantos anos? Quando eu assumi aqui no Universal, 2011. E como que foi essa história da transição no sentido da Mara sair e passar para vocês a operação como um todo? Ou seja, você sair da história de ser ali da zona de conforto de ser um funcionário e passar a participar dessa administração, dessa coisa de comandar tudo. Querendo ou não, a gente se sente pressionado, né? Porque é uma outra responsabilidade quando você sai da linha de funcionário e vai para um patamar a mais que é virar dono. Seus compromissos têm que mudar a rotina, porque você era assalariado, hoje você não é mais. Você é praticamente um dos últimos a receber salário, porque se a equipe não receber, você não recebe. Com certeza. Então, eu queria deixar esse alerta aí para os funcionários, principalmente, né? Que pudesse se colocar no lugar do dono. Do patrão. Do patrão, porque ele faz tudo pelo funcionário, porque a prioridade do restaurante é o funcionário. É pagar o funcionário. Né? A prioridade principal é o cliente, né? Porque se o cliente não vir, ninguém recebe salário, nem o funcionário nem o dono. Uhum. Mas assim, o ouro da casa assim, que a gente preza muito é o funcionário. Gente, isso é muito importante. É muito importante porque nós estamos vivendo uma fase muito complicada na questão da mão de obra em todos os setores. E isso, quando ele traz essa fala, ele passou por dois momentos. Um onde ele era funcionário e o outro onde ele hoje tem um negócio e que ele precisa pagar os funcionários. Então, é interessantíssima essa fala de você se colocar no lugar do patrão, porque realmente precisa sentir as dores. Então, a história de chegar atrasado, né, dos atestados, que a gente sabe que tem muito, da falta de compromisso com o trabalho, de pensar de repente só no salário, ou abandonar o trabalho porque o outro ofereceu um pouco mais num outro local, enfim. Isso tudo é muito importante, porque da mesma forma como o funcionário tem problemas, o patrão também tem problema, né? A gente tem problema. E nós não temos o direito de chegar no final do mês e dizer para o funcionário, olha, desculpa, mas a casa não teve cliente, né? Nós não vendemos, então não posso pagar seu salário. Exatamente. Isso não existe. Então, eu acho que tem que ser trazido para a consciência de todos, realmente. Eu acho muito legal você falar isso, porque você vivenciou isso, com né? certeza. Qual que foi o seu maior desafio nessa virada, né? De ser um funcionário, ter nas mãos uma estrutura desse tamanho todo, ter que manter um padrão de qualidade que na realidade já estava construído, né? Ou seja, não era o seu
o seu negócio propriamente dito que você chegou e idealizou, ou seja, tinha um nome por trás, tem uma história por trás. Isso é um peso muito grande. Com certeza. Acho que quando você vê seu nome em jogo, você abre a mente, né? Você só tem que pensar em dar certo, porque se você desviar o foco em algum momento, tudo pode afundar e o primeiro que vai afundar é o seu nome. É verdade. Então, quando a gente vê o nome da gente na reta, assim, a gente olha assim e fala, tem que fazer dar certo. Tem que fazer acontecer, tem que dar meu sangue, dar o que eu não tenho para fazer isso aqui dar certo. Quando você pegou o empreendimento na mão, que aí já vinha uma história. Óbvio que a gente carrega, você tem esse agravante de ter uma história, né? Da Mara, do empreendimento que já existia e tal. Então, isso te inibe um pouco para você promover mudanças. Com certeza. Né? Com certeza. Trazer aquilo que de repente você acha que é legal ou que fazia sentido, que faria sentido para casa. Isso com toda certeza te inibe. Como que hoje, dentro ao longo de quase 5 anos aí, você conseguiu manter o que a casa, o conceito da casa, mas tentar trazer uma identidade sua, alguma coisa que fosse sua? Como que você fez isso? A gente separou principalmente o cardápio, né, que é onde enche o olho do cliente. A gente separou em 3 etapas. A gente separou no cardápio clássico de 27 anos, que são os pratos mais antigos, que estão desde o começo. E a gente vem trabalhando no menu executivo e nos festivais, que a gente troca mensalmente. Aí é onde eu entro com a minha criatividade, coloco um prato aqui, outro ali, mexo aqui, mexo ali. Com a sua assinatura mesmo. Com a minha assinatura mesmo, os especiais. A gente, no mês de outubro para novembro, a gente fez um menu especial de trufa. Legal. Fez bastante sucesso aqui com a minha assinatura também. Saiu bastante, todo mundo que pediu elogiou bastante. E os festivais, todo mês a gente implementa um, né? Pega o tema do mês, assim, tipo, mês de maio, Festival das Mães, mês de junho, Festival do Amor. E assim fazendo girar. Vem viajando assim nas ideias. Aí a gente vai criando os pratos meio que no tema do tema do mês. E o que são os clássicos hoje que vocês mantiveram no cardápio? Por exemplo, esse filé à poivre. Esse filé ao poivre, o filé universal, que é com risoto de tomate seco, o molho da própria carne. Todo mundo que frequenta o Universal conhece, que é um dos pratos que mais sai no cardápio. O camarão sex, que é com risoto de morango, molho de queijo brie e frutas vermelhas. Esse eu conheço. Salmão universal também, com risoto negro. O atum universal, que é com purê de mandioquinha e cogumelos frescos. Ou seja, tem muitos pratos que são dos clássicos. São pratos assim que você mexer em um ou outro, o cliente já é estranho. Muito tradicional, Muito tradicional, tipo o magre, que é o peito de pato. Né? A gente tirou do cardápio, mas a gente sempre tem no estoque aí. Porque se alguém pedir, come lá e faz. Aqui, uma hora ou outra, chega o cliente. Eu vim só para comer o magre. A gente não vai te decepcionar, não. A gente tem um magre aí só para te atender. Legal. A gente serve para ele igual saía há 10 anos atrás. Muito legal. Então, fornecedores, vocês conseguiram manter também o mesmo fornecedor? Mesmo fornecedor, mesma qualidade da matéria-prima para não... Aqui você trocou uma marca de risoto, uma marca de arroz, o cliente já sabe. O que aconteceu? Trocou o chefe? Não está no ponto, não sei o quê. Então, é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande. Ele pega muito no seu pé, o Léo? Porque custo? A gente cobra uns aos outros, né? Pode falar a verdade, olha só. Se aperta de um lado... O financeiro pega muito no pé da gente, né? Pega sim, porque a gente quer criar, né? O chefe, na realidade, a gente quer criar ali e tal. Eu, como tomo de conta das compras também, eu procuro balancear muito nos custos. No CMV, eu cuido do CMV também para não extrapolar demais. Você faz ficha técnica de tudo? Faço ficha técnica de tudo quando eu crio o prato, quando eu vejo que não cabe,
como festival, a gente já parte para a linha do especial. Então, fica é bem fácil trabalhar com os dois, tanto o financeiro como a Estefania, que cuida de eventos e cuida do nosso cliente, né? É bem fácil de lidar. E essa história de viver em sociedade, quer dizer, de você entrar numa sociedade, vocês são 3 sócios, não é isso? É tranquilo administrar isso? Essa história de entrar na sociedade, não vou dizer que seja um mar de rosas, né? Porque é 3 cabeças diferentes. Eita, o que nós temos aqui? Gente, que delícia! Sem experimentar, nossa. Isso é o quê? Um cheesecake? Cheesecake. Nossa, que delícia! Na casa, isso é um clássico? É dos clássicos? É dos antigos, clássicos, dos 27 anos? Também. Isso. Gente, é muito legal isso, hein? Por favor, agora senta com a gente. Que delícia! Está bonito, hein? Deixa eu provar aqui, mas pode contar na história. Ele ia falar mal de vocês agora? Eu ia falar mal de vocês se chegar. Na hora. Igual eu falei, a sociedade não é um mar de rosas, porque são 3 mentes diferentes que a maioria das vezes se discordam, né? Então aí a gente procura um meio termo para voltar ao acordo novamente e continuar e fazer a coisa acontecer, fazer acontecer e continuar tocando o barco. Eu parabenizo vocês, já falei isso algumas vezes e volto a repetir. Então, de parabéns, porque chegar num momento desse, né? 27 anos aí de história, e por acaso a gente está gravando exatamente na data, né? Na data que vamos comemorar de fato. Comemorar de fato os 27 anos. E eu acho que é isso, muito bom. Parabéns mesmo. Vocês viram que eu me caracterizei toda, vim de oncinha para combinar com tudo isso aqui. Cheguei de Fusca, né? Chegou super bem, né? Cheguei super bem, não é a cara? Atendi aquele telefone. Foi fantástico contar essa história, os pratos deliciosos, realmente ambiente, tudo muito bacana, muito inspirador. E é isso aí, o Brasil Cozinha vai ao ar toda segunda-feira às 22h30 no canal Empreender. E ele está sendo transmitido agora em Portugal e Estados Unidos. Fantástico isso, né, gente? Mas, não é? Sim, é parabéns. Isso aí. Eu adoro contar essas histórias, porque realmente, assim, eu vivo dentro de tudo quanto é operação pelo Brasil e cada um tem um pouquinho para poder contar, um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de alegria, um pouquinho de sucesso. E é muito gostoso, né? Uma delícia. Eu acho que a gente não pode fechar sem convidar o Léo para voltar para cá para fazer um brinde, né? Léo? Aí, e é isso. Eu convido vocês a estarem com a gente, assistir esse programa delicioso. Por quê, meninos? Assistir já é um bom negócio. Obrigada por nos receber aqui.